fez, que Deus operou. E era sempre isso que ela falava para os médicos, sobre o Deus dela. E o Deus dela, que é o Deus da esperança, fez. Hoje o que os exames mostram, ela testemunhou aqui para a gente, é uma cicatriz só. Deus arrancou e fechou. É o Deus da esperança quem faz isto. E eu estou fazendo uma surpresa hoje para vocês. Eu vou trazer uma pessoa para testemunhar e para mostrar como esse Deus da esperança age. Como esse Deus da esperança muda qualquer situação. Não importa onde você esteja, não importa o quão fundo você está. O Deus da esperança é o Deus que ergue o desvalido, é o Deus que socorre o necessitado, é o Deus que escuta o nosso clamor. Lembra de Jonas? Lá no fundo do abismo, lá nas profundezas, no ventre de um grande peixe, ele clama ao Deus da esperança. E o texto diz que ele ficou lá 3 dias. E ele clama ao Deus da esperança. E o Deus da esperança o traz de volta à terra, à luz do dia. Vem aqui, Angélica. Pedi para a Angélica me ajudar hoje. Falei, você vai pregar comigo hoje. E essa mulher é corajosa, ousada no Senhor. E ela vai ser instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas, para edificar nossas vidas e para nos apresentar também o Deus da esperança, que tudo pode e tudo muda. Essa água é sua, tá? Obrigada, pastor. Boa noite, irmãos. Assim, hoje eu cheguei no culto, né? Primeiro louvor já falou comigo. Falou, hoje você tem algo para fazer para mim. Aí já derramei a chorar, né? Daí eu fiquei, meu Deus, o que vai acontecer? O que será que tem? O que eu tenho que fazer? Como eu prometi para Deus, tudo que Ele pediu eu vou fazer. Dia 22 de janeiro, foi o dia do milagre. Eu fiquei o domingo todo inquieta, tristeza, já estava assim, passando por uma depressão, crise do pânico e ansiedade. Aí, esse domingo, eu fiquei, assim, eu já estava no meu limite. Para quem me acompanhou, sabe o que eu estou falando. Eu já estava no meu limite. Já não aguentava mais. Aí, era 6h, aí tinha uns domingos atrás que eu não estava vindo, por causa da minha crise do pânico, barulho, muita gente, assim, me dava crise, e eu tinha que ir embora chorando. Alguns irmãos chegou a ver já eu com a crise, até me levaram embora. E aí, eu não estava vindo uns domingos atrás, aí eu deitei 6h, aí o Ricardo deitou do meu lado, aí ele jogando no celular ali, e eu virei de costa para ele. Aí eu comecei a lutar com a minha mente e com Deus. Eu falei, Senhor, eu não aguento mais, não aguento. Não tenho mais vontade de viver, não tenho mais o que fazer para continuar. Para mim, não tem mais o que fazer, não tenho mais força. Me ajuda. Aí eu peguei e falei para Deus. Falei assim, Senhor, já é isso eu lutando com Deus 10 minutos, né? Falando na minha mente. Eu falei, Senhor, eu vou no culto hoje. Nem se me der crise, eu vou ficar lá fora. A vez, cansou de falar isso para mim, assim, Angélica, vai, nem se ficou lá fora, ouve a palavra lá de fora. A Vê me acompanhou também, ia em casa orar.
Então, ela sempre falava, tenta ir, né? Eu falei, Vê, eu não tenho vontade mais. Não consigo, eu passo mal, não consigo, não tenho. Aí tá, daí eu vim, aí era 6h15, eu peguei e falei assim, Ricardo, vamos para a igreja? E sempre eu começo a me arrumar umas 15 para 6 horas. Daí ele falou, para a igreja? Até ele estranhou, né? Porque ele todo domingo me chamava, vamos? Amor, não consigo, não estou bem, cobria a minha cabeça e ficava lá no quarto. Não estava conseguindo mais nem trabalhar, gente. Estava feio o negócio. Aí eu peguei e falei, vamos. Aí ele pegou e falou assim, vamos. Aí, uns minutos atrás, né, eu conversando com Deus, eu peguei e falei assim para ele, Senhor, eu vou rastejando, estou sem força. Só o Senhor sabe como eu estou. Eu estou sem força, eu vou rastejando, se eu passar mal, eu vou ficar lá fora, alguma coisa, eu preciso ir, porque se o Senhor não fizer, olha só, gente, eu duvidando, né, assim, meio que, porque minha fé já tinha ido embora, né, eu já não tinha mais fé para viver. Aí eu falei assim, ó, se o Senhor não falar comigo, se o Senhor não fazer, nem se dá uma esperança no meu coração, alguma coisa, porque hoje eu quero tirar minha vida, eu estou com isso, eu preciso acabar com essa dor. A depressão, gente, é triste, muito triste para quem tem. Você não sabe de onde vem essa dor. Então, aí eu falei, eu preciso, Senhor, me fala comigo, me dá esperança, eu preciso, senão hoje eu chego em casa e acabo com tudo. E fui já bolando coisa na minha mente, coisa terrível. Aí eu falei assim com Deus, falei assim, eu vou gravar um vídeo, vou deixar para a minha família, que se o Senhor fizer, amém. Mas se não fizer, né? Aí eu fiquei com isso na minha mente. Daí eu falei para o Ricardo, vamos? Daí ele falou, vamos, já levantou, né? Aí eu fui assim, com aquela dor no corpo, dói tudo, assim. Aí eu fui lá, me arrumei, coloquei uma camiseta escrito Jesus, uma camisetinha Jesus, uma calça jeans, tênis, e vou falar a verdade para vocês, nem cabelo eu arrumei, só passei a mão assim, ó, que eu não tinha vontade. Aí, sentei, aí o Ricardo veio com uma garrafa de suco, que depois, assim, por acontecimento, assim, eu achei que era ele que tinha feito para a Joana trazer. Ela nunca traz essa garrafa de suco, gente, quem vê ela, nunca traz. Aí eu vi ela com a garrafinha, daí eu cheguei, aí eu fui lá no salão, falei, Ricardo, enquanto você está se arrumando aí, eu vou no salão lá pentear o cabelo da Joana, prender o cabelo da Joana. Eu falei, tá bom. Aí sempre eu arrumo o cabelo da Joana, e ele demora. Não, daí ele falou assim, eu vou raspar minha careca. Aí eu falei, ixi, vai demorar, vai dar para mim gravar vídeo, vai dar até para... Vixe, dá bolando na minha cabeça. Menino, eu cheguei, só peguei, lavei o cabelo da Joana no lavatório, penteei, na hora que eu fiz o rabo, ele apareceu na porta assim, do salão e falou, pronto. Aí eu já olhei na careca dele, né, para ver se ele tinha raspado mesmo. Raspou. Daí eu pensei, hoje não é para mim continuar. Eu já não tinha mais esperança. Aí vi uma tristeza assim, aí dentro do carro, eu encostei a cabeça assim no vidro, falei assim, Senhor, o que é isso? Que tristeza é essa? O que está acontecendo? Eu tenho tudo o que preciso. O que está acontecendo? Eu tenho meu trabalho, eu tenho meu esposo, um esposo bom, meus filhos, não me dá trabalho, tem meus clientes, o que eu preciso? Aí, vim, sabe, triste, arrasada, eu falei, hoje vai ser o fim, na minha cabeça ia ser o fim. Olhava para a carinha da Joana e falava assim, meu Deus, porque essa vontade de morrer, se eu tenho filho, não pensava, sabe, não pensava. Aí eu falava assim, tem tanta gente que pode cuidar, eu sei que muita gente vai acolher ela, vai cuidar dela. Então, eu não vou fazer falta, na minha cabeça eu não ia fazer falta, nem para meus filhos.
Aí eu vim, a Joana com a garrafinha de suco, sentei naquelas última fileira lá, penúltima fileira lá, da última, porque eu não queria mesmo vir para cá, porque eu passava mal, eu já ficava lá, se eu passasse mal, eu já saía pela porta correndo. Aí, primeiro louvor, nada, eu falei, Senhor, fala comigo, Senhor, eu estou desesperada, não tem mais o que fazer na minha cabeça, não tenho mais o que fazer, não tem mais onde correr, já fui em médicos, troquei de médico, muitos oraram por mim, sabe, eu não sabia mais, meu marido já não sabia mais também, eu acho que o que fazer, porque ele que me acalmava minhas crises, tinha dia que ele estava trabalhando, eu ligava para ele falando que eu estava tendo minha crise, ele vinha rapidinho, me acalmava. Então, não tinha mais o que fazer na minha cabeça, não tinha mais. E eu estava só com aquele dia de esperança, dia 22 de janeiro. Aí, segundo louvor, ia começar o segundo louvor. Na hora do pastor dar o recado, a Joana derruba a garrafa de suco no chão. Aí eu só olhei para ela, falei assim, Jojo, vai lá, busca um pano. Aí o Ricardo viu, né, que eu já não tinha mais força. Eu abaixei minha cabeça assim, eu falei, está tirando minha concentração do culto, eu preciso ouvir. E o Ricardo também não sabia de nada, né, então... Aí ele só viu que eu abaixei a cabeça, comecei a chorar, e ele foi lá buscar o pano. Aí... eu falei, Senhor, fala comigo, tenha misericórdia, Senhor. O Senhor sabe o que eu estou sentindo, Senhor. E depressão é uma coisa muito complicada, porque não é visível, pessoas não conseguem te ajudar, assim, não sabe o que fazer, na verdade, não sabe. Aí eu falei, me ajuda, Senhor, eu não aguento mais. Aí começou o segundo louvor. Aí começou lá. Nada. E eu, Senhor, tenha misericórdia nisso, eu não aguentei levantar no segundo louvor. Aí eu pus a mão assim na cabeça, fiquei orando, falei, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, eu não vou aguentar, hoje eu não aguento, Senhor, pelo amor de Deus, eu não tenho mais força, me ajuda, fala comigo, Senhor, fala comigo. Aí eu levantei para continuar o louvor, no meio do louvor, começou a cantar aquele louvor lá. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, arrancando os espinhos. Erga suas mãos, que essa hora chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, muito louvor. Aí, irmãos, aquele peso que estava em mim, na hora que começou a cantar esse louvor, começou assim, ó, saiu uma coisa assim, um peso que estava em mim, começou a sair e fiquei leve, começou a cantar, daí erga suas mãos, que essa hora chegou e, nossa, os anjos, nossa, foi muito bom aquele momento. Aí eu peguei e falei assim, Deus, eu quero mais. Se o Senhor me deu, se o Senhor me tirou esse peso de mim, eu quero que o Senhor confirma. Eu quero que o Senhor me tira daqui para mim não voltar com essa depressão mais. Eu quero ficar bem, não quero mais isso para mim. Eu quero fazer minha família feliz, eu quero salvar vidas, eu quero conversar com as pessoas, eu quero tirar essa tristeza do meu olhar. Aí eu peguei e como eu continuei, aí o pastor Matias veio pregar. Aí ele começou a pregar. A pregação dele era voltar para a casa do pai. Aí o pastor começou a pregar, aquilo foi confirmando, foi falando comigo, foi me dando esperança, me devolvendo a minha fé, que eu não tinha mais. Não tinha mais, gente, não tinha mais fé para viver, não tinha mais vontade, eu não acreditava mais que eu ia conseguir passar. Aí o pastor Matias confirmou o meu milagre.
Aí veio a intercessão, pedi oração para quem queria, né? Oração. Aí eu estava querendo tudo, né? Falei, eu vou lá na frente. Aí a Vandete, a irmã Vandete, orou por mim. Aí a irmã Vandete orou e falou tudo que eu precisava ouvir. Deus pediu para ela mandar a esperança que eu tinha pedido. Gente, eu saí daqui, sempre eu saía no desespero, por causa da minha crise, mas eu saí num desespero, que parecia que eu estava flutuando. Eu falei, vamos embora. Sabe, assim, eu queria minha casa, porque eu entrava assim, sabe? Eu ia em casa, eu só queria deitada, eu queria saber, sabe? Eu queria ver, eu queria... Aí voltando lá atrás, eu tinha falado para Deus, se Deus fizesse, eu ia testemunhar para salvar vidas, porque eu sei, gente, tem muitos que estão passando por isso. E é triste demais, é um poço sem fundo, você não consegue ver, você olha assim para cima, assim, ó, você não consegue ver o fim do túnel, assim, ó, para onde você vai sair, você não consegue, não tem saída. Quem passou por isso sabe o que eu estou falando. Você acha que não tem saída, mas tem, gente, tem Deus. Deus me devolveu a vida. Deus devolveu meu sorriso, que eu não tinha mais, não tinha vontade. Deus me devolveu minha família, que eu não tinha vontade de curtir ela. Só queria cama, só queria chorar. A Joana já não sabia mais o que falar. Por que você está chorando? Nada, filha, a mãe está com dor de cabeça. Ricardo tentando tirar ela, meio que de perto, para ela não ver isso. Meus filhos tentando me ajudar de tudo quanto é forma. Os irmãos... Pessoal, as meninas que trabalham comigo no salão, a Andréia também, trabalhou comigo, ela sabe o que eu estou falando. Ela viu as minhas crises, participou, já me acalmou muito. E é isso. Deus me tirou do fundo do poço. E se Deus pediu para me falar, eu senti hoje... Na hora que eu entrei, eu ouvi o primeiro louvor, senti que Deus tinha algo para mim. É porque Ele quer falar com alguém. Gente, é Deus. Deus é muito bom, Deus é misericordioso. Creia em Deus. Deus é muito bom. É isso, gente. Isso não, eu esqueci, pastor. Peraí. Aí eu tinha prometido para Deus que eu ia testemunhar, que eu ia, né, falar das bênçãos, né, se Ele fizesse, eu ia testemunhar, ia salvar vidas, ia falar. E nesse dia eu cheguei em casa, meu marido, cheguei em casa, eu toda, sabe, assim, feliz, assim, eu falei, amor, você recebeu? Ai, amor, recebi. Aí eu falei, nossa, como eu recebi, amor. Deus falou tanto comigo. É, amor, olha a benção que Deus já me deu no primeiro dia que Ele me salvou, tirou do poço. Cheguei, meu marido já foi lá, mexendo nas panelas. Pôs arroz no fogo e já... Falei, amor, deixa que eu faço. Não, amor, descansa, só seja princesa. Daí eu falei, Daí eu falei assim, glória a Deus, né? Vamos ser princesa, né? Daí eu sentei no sofá, ergui os pezinhos, né? Aí eu falando, e ele na cozinha, e assim, é uma muretinha, quem já foi em casa, mureta divide os dois. Eu lá no sofá e ele na cozinha. E nós conversando, e eu não parava de falar. Aí eu falei, nossa, amor, que benção, né? Que culto, meu Deus, que culto maravilhoso. E ele falou, amor, sério, nossa, você está com um brilho no rosto. Daí eu falei assim, ai, amor, recebi tanto. Olha só. Não falei nada que eu tinha falado.
que eu ia fazer, o que eu tinha falado para Deus. Aí tá, daí no outro dia, segunda-feira, a Martinha foi em casa, fez meu pé, e a Martinha, e daí, ai, tô bem, graças a Deus, nossa, recebi tanto no culto. Nada, também não testemunhei o que aconteceu comigo, olha só. Aí, né, Deus cobra. Aí, à noite, minha mãe é difícil ir em casa. Aí, minha mãe ligou para mim, na parte da tarde, e falou assim, Angélica, eu vou aí te ver. Como que você está? Eu falei, ai, estou bem, mãe, graças a Deus. Vou aí te ver. Aí minha mãe chegou, conversou, meu pai, daí falei, nossa, mãe, fui no culto, hoje eu estou tão bem. Ela falou, ai, que bom, filha. Tá. Aí ela ficou umas 3 horas conversando lá em casa, aí na hora que ela falou, vou embora, eu peguei e falei assim, ai, mãe, tá cedo. Daí o Espírito Santo falou para mim. O Espírito Santo falou assim, ó, soprando no meu ouvido. Você não vai contar o que eu fiz com você no domingo? O testemunho que você falou que ia dar? Aquilo, eu me arrepiei e falei assim, Senhor, e agora? Aí, para quem me conhece, eu tinha muita dificuldade de falar. Agora, eu não acho que não é muito. Aí, eu peguei e falei assim, mãe, eu preciso falar com a senhora, preciso falar com o pai. Aí, a Joana estava no quarto, aí eu não queria, né, falar com a Joana, porque é pequenininha ainda, e eu peguei e falei assim, amor, chama o Antônio lá na casa dele, a esposa, chama o Luiz, a namorada dele, para mim conversar com eles, né? O que foi, Angélica? Eu falei assim, não, preciso falar com vocês. Aí reuniu todo mundo na sala. Daí eu falei assim, gente, eu preciso falar, porque o Espírito Santo me incomodou e eu prometi que eu ia testemunhar. Então, eu vou contar. Aí eu peguei, contei tudo que eu falei para vocês, para eles. Todo mundo chorou. Foi um momento muito assim bom, né? Bom pelo milagre, mas na mesma hora um triste porque os filhos não imaginavam, né? Que a gente, assim, eu ia desistir da minha vida, deixar eles, né? Então e meu marido também ficou feliz, ao mesmo tempo ficou assim, né? Mas é isso, gente. Aí, como eu prometi para Deus, falei que eu ia testemunhar, que tem muita gente passando por isso, e Ele me devolveu a fé, e eu estou aqui. Glória a Deus. Depois desse dia, não tive mais crise. Estou bem. Eu tinha parado, né, de tomar meu remédio uma semana. Aí a Verusca ficou no meu pé, e a pastora Verusca e a Irene falou assim, não é para parar, faz o tratamento certinho, né? Deus devolveu a fé, mas assim, o médico pediu na hora que ele der alta, mas estou bem. Glória a Deus, mesmo que os remédios estavam me dando crise, e agora estou bem, glória a Deus, estou dormindo, estou feliz, estou trabalhando e estou aqui. Honra e glória do Senhor. Lindona, obrigado. Glória a Deus. E fala para esse povo aí, qual célula você vai? Na... Esperança! Não! É que mudou. Alfa? Alfa. Pode falar, Gabi, também. Aleluia. Glória a Deus. Glória a esse Deus da esperança, que muda qualquer situação, que muda qualquer diagnóstico. E, gente, depressão não é frescura, não. Depressão é uma doença e precisa ser levada a sério. Ele é esse Deus da esperança, que mudou o quadro da Angélica, que já mudou o quadro de tantas pessoas aqui, que continua mudando, que continua operando em nosso favor. E uma coisa interessante que eu achei da Angélica testemunhando aqui, é que o tempo todo, em nenhum momento, eu escutei ela no testemunho aqui, dizendo assim, Deus me cura, Deus me cura, Deus me cura.
ela dizia: Deus, fala comigo, e a voz do Senhor tem poder para curar. Essa palavra de Deus tem poder para restaurar. A palavra de Deus enche o nosso coração de esperança, porque ela vem do Deus de toda esperança. Amém? Por isso que eu gosto muito desse versículo. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. E o verso seguinte diz assim: faz que a mulher estéril viva em família, seja alegre mãe de filhos. O Deus da esperança, Ele acalma a tempestade. O Deus da esperança traz o morto de volta à vida. O Deus da esperança é poderoso para fazer qualquer coisa. Por isso nós precisamos depositar toda a nossa fé no Deus da esperança. No Deus da esperança. O versículo continua dizendo, né? O Deus da esperança vos encha de toda esperança, vos encha de toda alegria e paz. E queridos, é possível nós vivermos com alegria e paz em meio às adversidades? É possível. É possível, sim, nós vivermos com alegria. Se nós entendemos, você acha que os problemas da Angélica acabaram? Acabou não, ela continua com os problemas. Ela continua com as dificuldades, a família dela continua com as dificuldades, com as lutas, mas agora ela tem um sorriso na face. Mas agora ela sabe aonde está a esperança dela, no Deus da esperança. E o apóstolo Paulo, no capítulo 15, ele está falando um pouco sobre a nossa vivência cristã. E ele está falando um pouco do nosso comportamento para com o outro. E aí, no verso 15, ele meio que faz uma intercessão. Ele meio que está intercedendo pelo povo. E dizendo, olha, que o Deus da esperança vos encha de toda alegria e paz na vossa fé, para que vocês transbordem na esperança pelo poder do Espírito Santo. Ele começa a interceder e clamar ao Deus da esperança, para que esse Deus da esperança encha os seus filhos com toda a esperança. E às vezes, querido, no nosso trato com o outro, a gente vai receber muita ingratidão. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos chorar? Nós vamos desanimar? Nós vamos parar de ajudar, de ser bênção na vida dos outros? O próprio Senhor Jesus curou 10 leprosos. Só um voltou para agradecer, só um foi grato. Nós precisamos entender que no meio das adversidades, das dificuldades, o Senhor deseja encher o nosso coração de esperança, encher o nosso coração de alegria, de paz, para que a gente enfrente as adversidades dessa vida com o nosso olhar nele, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Que os nossos olhos estejam voltados para ele. Porque se a gente ficar olhando para as circunstâncias, se a gente ficar concentrado nas adversidades, a gente vai esmorecer, a gente vai desanimar, a gente vai ruir. O salmista, acho que é o Salmo 112, tem uma versão que diz exatamente assim: pereceria eu, se não cresse que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele chega a dizer assim, olha, se eu não cresce que Deus é poderoso e que Ele vai mudar toda essa situação ruim, eu iria perecer, eu iria morrer, eu iria me acabar. Mas eu creio que eu vou ver a bondade do Senhor. E queridos, é isso que nós precisamos ter em mente, que mesmo em meio às lutas, às adversidades, às nossas guerras,
O Senhor é poderoso para mudar o nosso quadro. O Senhor é poderoso para nos dar vitória, para nos fazer prevalecer, para nos tirar lá do monturo, para nos tirar do pó, para nos tirar de um quadro grave, crônico de depressão, para nos curar de um câncer, para nos livrar de qualquer situação difícil. O Deus da esperança vai encher o nosso coração de alegria e paz. Porque é difícil louvar a Deus sem alegria. A gente não consegue. Mas, queridos, o mundo pode estar acabando se a nossa esperança estiver nele. Se a nossa fé estiver depositada nele. Se a nossa confiança estiver totalmente voltada para ele. Nós vamos conseguir permanecer de pé. Lembra de uma música que a gente canta aqui? O pastor Isaac canta quase todo encontro de homens aqui, né? Que o Coliseu não parou a igreja, né? A perseguição não parou a igreja. Não importa as adversidades contra as nossas vidas, não importam as tempestades, nós não vamos parar se nós estivermos olhando para ele. Pedro, enquanto olhava para Jesus, ele caminhou sobre as águas. Quando ele passou a olhar para o vento, para as ondas, ele começou a afundar. Então o nosso olhar precisa estar nele, no Deus da esperança, no Deus que enche o nosso coração de esperança. Lembra do profeta dizendo: quero trazer à memória o que me pode dar esperança, esperança. Um pouquinho antes, Jeremias estava dizendo assim: pereceu a minha esperança no Senhor. Ele estava dizendo, nem Deus resolve mais, nem Deus dá jeito no que eu estou passando, no que eu estou vivendo, nem Deus muda essa situação. Mas daí, ele vai dizer, mas eu quero trazer ao meu coração, eu quero trazer à minha mente aquilo que vai me encher de esperança. E sabe o que eu fico imaginando Jeremias trazendo à mente dele? Eu acho que ele ficou pensando lá no livramento no Egito. Ele ficou pensando como Deus livrou os seus antepassados, como Deus com mão forte tirou toda uma nação das garras e da escravidão de Faraó, da opressão do Egito. Como Deus abriu o mar e fez o povo atravessar. Eu fico imaginando ele lembrando dos milagres de Deus, das muitas vezes quando Deus favoreceu o seu povo. Eu fico imaginando Jeremias pensando em situações onde ele viu a mão dele, sustentando ele, cuidando dele, Deus operando em favor dele. E ele começou a encher o coração dele com os feitos de Deus, com a bondade de Deus, de se lembrar quem Deus é. Um Deus que cuida, um Deus que ampara, um Deus que socorre, um Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. E isso começou a encher o coração dele de esperança. Isso começou a encher o coração dele de fé, de saber que o meu Deus, o Deus da esperança, Ele está presente. Ele não me deixa, Ele não me desampara. O autor de Hebreus, citando um texto lá, Deuteronômio, a parte final do versículo diz assim: não te deixarei, nem te desampararei. Esse é o Deus da esperança, que não desampara, que não abandona. Sabe aqueles momentos bem adversos, de tribulação ferrenha, que parece que Deus está longe, parece que o Senhor nos abandonou? Ele está presente, Ele está segurando a nossa mão, Ele se faz ali com a gente. Há muitos anos atrás, quando eu era um jovenzinho, quando eu era um jovem pastor,
eu participei de um seminário chamado Veredas Antigas. E é um seminário que trata cura interior. E eu falava, né, sempre com o pastor Sinésio estava sempre fazendo o seminário lá na igreja dele, e eu falava assim, quando tiver me avisa, porque eu quero participar. E aí deu certo, um dia a gente veio participar, foi numa igreja lá na Zona Oeste, acho que era Tenda da Adoração, eu acho que era o nome da igreja. E aí nós participamos. E eu me lembro que era dividido em grupos depois da ministração, e eu me lembro que o facilitador do grupo, ele perguntava assim para todo mundo, por que você está aqui? Né? O que você espera? Qual que é a tua expectativa? E aí quando me perguntou, eu disse o seguinte, eu sou pastor em Guarapuava, eu tenho intenção de levar o seminário lá onde eu estou pastoreando, então a minha expectativa é conhecer o seminário, é ver como é que funciona, porque eu quero levar para lá. Meu Deus, como Deus me tratou. Eu acho que eu fui o que mais desidratei lá. Deus me moeu. E teve uma ministração onde Deus estava tratando algo assim, bem lá de dentro, bem lá das entranhas, de um momento assim, de bastante dor e sofrimento. E eu me lembro que o facilitador dizia assim, pergunta onde Deus estava, quando você estava passando por tudo isso. E eu comecei a perguntar para Deus, onde que o Senhor estava? Aonde o Senhor estava? E comecei a orar e perguntar isso para Deus. Aí Deus respondeu ao meu coração assim, eu chorava junto com você. E Deus muito forte mostrou para mim, que mesmo nos momentos mais sombrios, Ele nunca me deixou. Ele nunca desamparou. Lembra de um poema, também acho, não sei se é um poema, se é uma música sertaneja ou se é os dois, das Pegadas na Areia. Eu acho que é os dois, né? Eu não sei se a música foi feita em cima da poesia, mas eu sei que tem uma música sertaneja, né, modão de viola, Pegadas na Areia. E a gente conhece bem, né? A gente conhece bem. Que a pessoa acha que quando vê uma só pegada, o Senhor abandonou. E o Senhor diz, não, as pegadas eram minhas, porque neste momento eu te carregava nos braços. Então o Deus da esperança é esse Deus que não desampara, é esse Deus que se faz presente. Quando o salmista diz no Salmo 46 que Deus olha o medo de chegar nessa idade, né? A primeira parte do versículo, que Deus abre para mim, eu preciso lembrar agora, Salmo 46, o verso 1, a segunda parte diz que Ele é socorro bem presente na hora da angústia, refúgio e fortaleza, é isso mesmo, refúgio e fortaleza. Quando a palavra diz que Deus é refúgio, que Deus é fortaleza, que Ele é socorro bem presente na hora da angústia, Ele não está brincando. Ele não está falando algo só para a gente, né? Falou, que beleza. Mas Deus sempre fala muito sério. Por isso o nosso coração, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, pode se encher de paz, pode se encher de alegria, porque a gente sabe, nós não estamos sozinhos, nós não fomos abandonados, não fomos deixados órfãos, porque o Deus da esperança, Ele está conosco. Ele está conosco e a promessa dEle é que estaria até o fim dos tempos. Até o nosso último suspiro nessa terra, Ele vai estar conosco. E depois que a gente fechar o olho aqui e abrir lá na eternidade, Ele vai permanecer conosco. Ele jamais nos deixa. Mesmo que o nosso coração diga, Ele está longe, Ele não liga, Ele não se importa. E às vezes nosso coração diz isso, né? Não é? Às vezes a gente acha, Deus não se importa. Eu não estou
percebendo Deus, eu não vejo o cuidado de Deus. Mas entre acreditar naquilo que eu sinto e naquilo que a palavra afirma, eu preciso ficar com a palavra. E a palavra diz que Ele não nos deixa, que Ele não nos abandona, que Ele é socorro presente, que Ele está sempre nos amparando, nos sustentando, cuidando da gente. Então é possível sim o nosso coração se encher de paz. E entenda uma coisa, a Bíblia diz que a paz dele excede todo entendimento. Não dá para compreender. A coisa está difícil, nada melhorou, mas eu tenho paz. Eu tenho tranquilidade, porque eu sei que o Deus da esperança, Ele cuida de mim. Ele está comigo. Ele é o meu amparo, Ele é o meu rochedo, Ele é o meu refúgio. Eu sei que eu estou debaixo das suas asas. Eu estou escondido na sombra do Todo-Poderoso. E o versículo continua: na vossa fé. Na vossa fé. Querido, geralmente a fé é o ponto de partida de Deus. E todos nós temos uma medida de fé. Às vezes você pode achar assim, eu não tenho fé. Não, uma medida de fé você tem sim. Nós temos uma medida de fé. Agora, a fé pode ser desenvolvida. Lembra, em algumas situações, os discípulos sendo repreendidos por conta da pouca fé. Jesus repreendendo eles. Homens de pouca fé. Até quando eu vou estar no meio de vocês? A fé pode ser desenvolvida. Eu me lembro lendo a biografia de um grande evangelista americano chamado... Cadê a professora de inglês? Fazer igual o Rodrigo. Cadê a professora de inglês? Mas era Dwight Moody. E o autor que conta a sua biografia diz que houve um momento na vida dele que ele começou a pedir a Deus por fé. Que ele pedia a Deus, Deus, enche o meu coração de fé. Deus, eu quero ser cheio de fé. E ele orava assim todos os dias pedindo a Deus fé. E aí conta-se que a expectativa dele era que um dia Deus ia mandar um raio, que alguma coisa ia acontecer, alguma coisa diferente ia acontecer e dali para frente ele seria cheio de fé. Mas ele conta que conforme ele ia buscando a Deus nas Escrituras, conforme ele ia se aprofundando nas Escrituras, o coração dele foi se enchendo de fé. Foi se enchendo de fé. E aí cita aquele versículo de Romanos, né? Que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Todas as vezes que nós nos expomos à palavra, seja num culto, seja em casa, seja lendo um versículo bíblico numa mensagem, de que forma for, todas as vezes que nós nos expomos à palavra, ali a nossa fé está sendo mexida. Por isso que a gente precisa ter contato com a palavra diariamente, para a nossa fé não esmorecer, para a nossa fé não morrer de fome. Quando Jesus diz assim, né, se tiverdes fé como um grão de mostarda, né, ou como uma semente de mostarda, vocês vão dizer para o monte, sai daqui, vai para o mar, e vai acontecer. E é interessante, né, Jesus dizer, como um grão, ou como, né, a semente de uma mostarda. Por quê? Porque a semente da mostarda é uma semente bem pequenininha, mas bem minúscula mesmo. Mas ela se torna numa grande hortaliça. Uma das maiores hortaliças é a mostarda.
E o que Jesus estava dizendo não é que com uma fé pequenininha a gente consegue fazer coisas grandes. Mas ele está dizendo, mesmo que a sua fé seja pequena, ela pode ser desenvolvida, ela pode ser semeada e ela pode crescer, ela pode aumentar. Então, se você acha que a tua fé é pequena, começa a buscar mais a Deus ainda na sua palavra. E começa a dizer, Senhor, me enche de fé, enche o meu coração de fé. Desenvolva, ó Deus, a minha fé. E a sua fé vai crescer. Por quê? Porque Deus não brinca com aquilo que Ele fala. Quando os discípulos perguntam para Jesus quantas vezes eles precisariam perdoar, e Jesus responde para eles, o autor de Lucas diz que eles falam assim para Jesus, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. A fé pode ser aumentada sim. E queridos, nós vamos aumentando a nossa fé, a nossa confiança em Deus, o nosso relacionamento com Ele é andando com Ele, é caminhando com Ele, é ouvindo a voz dEle, é de glória em glória, é de experiência em experiência com o Senhor. E o versículo continua, para que transbordeis na esperança. Para que transbordeis na esperança. Queridos, pensa bem, como igreja, nós temos uma mensagem de esperança. O Evangelho são boas notícias. O Evangelho leva esperança para qualquer ser humano. E o texto diz, para nós, transbordarmos na esperança. A esperança precisa encher o nosso coração, senão a gente não vai ter o que compartilhar. Senão alguém vai chegar numa situação ruim, vai compartilhar com a gente, e a gente vai falar, você não sabe eu estou pior. A gente não vai ter esperança para encher o coração de uma outra pessoa. E pensa bem, às vezes a gente está vendo na internet, a gente está vendo nos noticiários, a gente está escutando quanta coisa ruim tem acontecido, quanta barbaridade tem acontecido, politicamente, na economia, e tantas coisas ruins, quantas coisas tristes, e aí isso vai enchendo o coração da pessoa de desespero. E se nós não voltarmos o nosso coração para o Deus da esperança, a esperança também não vai encher o nosso coração, não vamos transbordar de esperança. E o que vai dominar o nosso coração é a angústia, é o medo, é a tristeza. E queridos, mesmo em meio às situações bem adversas, o nosso coração precisa estar cheio de esperança e compartilharmos esperança com as pessoas. Nós fomos chamados para levar esperança para as pessoas. Jesus veio trazer esperança para nós. Lembram daquele tsunami que deu na Indonésia em 2004? Foi um negócio surreal. Foi um negócio assim assustador. Uma onda que veio e devastou uma região. E se eu não me engano, foram quase 300 mil mortos. Eu me lembro de algumas imagens em revista, que eles arrastavam os corpos com trator, com máquina, e jogavam numas grandes valas. Por quê? Por conta de doenças. Era muita gente, não dava para sepultar todo mundo, identificar todo mundo. E foi um negócio terrível, e foi um negócio assustador. E recentemente eu ouvi uma história, e eu não duvido que seja realmente verdade. Mas a pessoa contava, e o tsunami aconteceu no dia 26 de dezembro de 2004.
E a Indonésia é o maior país muçulmano do planeta. Mais de 90% da população é muçulmana. E é uma região linda, é uma região maravilhosa, com praias lindíssimas, e que atrai turistas do mundo inteiro. E havia muitos turistas, havia muita gente passando as férias ali com a família. E muitos cristãos ali. E os cristãos se organizaram e foram pedir na prefeitura que se permitisse, fazer eles pudessem celebrar o Natal. E não foi permitido. E o que foi colocado para eles é que eles deveriam subir numa montanha lá e celebrar o Natal lá. E os cristãos foram para lá, no dia 25, e celebraram o Natal lá. E foi quando veio o tsunami. E essa pessoa contava, eu só assisti um trechinho, mas ela contava isso num podcast. E ela dizia assim, ela e mais alguns pastores, dizia assim, que depois do tsunami foram os cristãos que desceram para ajudar, para socorrer as pessoas, para levar esperança no meio de tanta dor, no meio de tanto sofrimento, no meio de um momento tão cruel, de perda de pessoas amadas assim, de uma forma tão trágica. E conta-se que muita gente se converteu, muita gente abraçou o Evangelho, muita gente conheceu o Deus da esperança, porque mesmo em meio à tragédia, tinha pessoas com esperança, transbordando de esperança, para compartilhar. E sempre vai ter gente pertinho de nós, precisando ouvir uma palavra de esperança. E sabe quem Deus quer usar? É você. É você. Não adianta você chegar, espera aí que eu vou ligar para o meu pastor. Você fala com ele. É você que Deus quer usar. Eu cheguei ali, encostei quase do lado da Angélica. E eu estava pensando que tinha uma pessoa que ia dar testemunho, mas a pessoa era para ser semana passada e hoje ela não estava aqui, a pessoa. E eu pensei assim, Deus, eu acho que eu quero, acho que seria legal se alguém dar um testemunho sobre como Deus da esperança age, trazendo livramento. E aí Deus me fez olhar para a Angélica. Eu falei, é a Angélica. E eu tenho certeza que Deus usou a vida dela aqui para mostrar que Ele é o Deus da esperança, que Ele é o Deus que nos enche de alegria, de paz, que nos faz transbordar de esperança na nossa fé. E o versículo termina, pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo está agindo no nosso meio e na nossa vida. Se nós clamarmos a Ele, se nós pedirmos a Ele, Ele vai fazer, Ele vai mostrar, Ele vai falar, Ele vai nos fazer experimentar a alegria, a paz, a esperança. Ele vai nos revelar a pessoa de Jesus, quem Jesus é, quem Jesus precisa ser para nós, como que nós precisamos enxergar Jesus, como Ele realmente é. E é Ele quem vai agir nas nossas vidas e nos fazer transbordar nesta esperança que o Senhor deseja trazer sobre nós. Amém. Quero convidar você a fechar os teus olhos para nós orarmos. Fecha os teus olhos e coloca o teu coração diante do Senhor. Como foi testemunhado aqui, muitas vezes a gente não imagina
o que a pessoa ao nosso lado está passando. As coisas os pensamentos que a pessoa está tendo, muitas vezes nós nem imaginamos. E muitas vezes nós mesmos estamos sofrendo sozinhos. E estamos com dificuldade para esse Deus da esperança. De acreditar, de crer no socorro dEle, no amparo dEle. Queridos, você acha que aquele que morreu numa cruz, no seu lugar, aquele que